O tema da nossa mensagem hoje, a nossa mensagem de hoje, ela é muito interessante. Eu gosto de mensagem assim que é só para falar de Jesus. Coisa boa, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 46, a gente vai ler até o 49. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46, diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Este é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Feche seus olhos aí onde você está. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva, eficaz e mais cortante que espada de dois gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir os desejos e as intenções do coração. A Tua palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade, Senhor. Que essa noite possamos ser transformados na renovação do nosso entendimento e que possamos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Que saiamos daqui essa noite, Senhor, cheios do Teu Espírito e completamente transformados, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Volta para o 46, por favor. Todos vocês que estão nos vendo pela transmissão online, seja muito bem-vindo também. Nós estamos transmitindo esse culto pelo nosso canal no YouTube, pelo Facebook. Se você quiser agora, por um minutinho, enviar esse link para algum amigo teu, ele vai poder acompanhar agora essa mensagem ao vivo. Então, você pode entrar, coloca rapidinho para mim aí o nosso canal no YouTube e no Facebook, para quem quiser compartilhar com algum grupo de WhatsApp, com alguém, faça isso agora. Amém? Agora você pode voltar para o texto. O Evangelho de Lucas, ele começa a falar, ele fala de muitas coisas, ele fala de bem-aventuranças, e é semelhante ao que é dito lá no Evangelho de Mateus. Esse texto, por exemplo, ele é semelhante a Mateus capítulo 7, quando ele fala sobre a construção de uma casa. É disso que ele está falando aqui. Mas o tema da nossa mensagem hoje é Jesus, o Senhor. Repete comigo: Jesus, o Senhor. E muitas vezes nós chamamos Jesus de Senhor, sem sabermos exatamente o que estamos falando. Olha, ele começa esse texto dizendo assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então, preste atenção, queridos, qual é o conceito de Senhor? Nós vamos tentar conceituar o que é senhorio. Hoje em dia, no Brasil, se você pegar o conceito, o significado em qualquer dicionário da língua portuguesa, ele vai falar que é um proprietário, um dono absoluto, um possuidor de algum estado, território ou objeto. Com relação à história do Brasil, fala que é aquele que tinha autoridade feudal sobre certas pessoas ou propriedades, um proprietário feudal. Esse tratamento ele é dado a quem é dono de uma casa, um proprietário. Sugere a ideia de grande, de perfeito e de admirável. Escute, se na língua portuguesa, na época dos escravos, a língua portuguesa já nos dá essa definição de Senhor,
Ainda mais nessa época em que Jesus está falando exatamente isso. Porque nessa época eles conviviam com os escravos, eles tinham escravos normalmente. E a ideia de Senhor, ela não é nova, ela não é apenas do Novo Testamento. E a gente precisa entender o que significa ter um Senhor. O Senhor Jesus, ele está falando em Lucas que as pessoas o chamam de Senhor. E a ideia dessa palavra aqui, Senhor, descrita no Evangelho de Lucas, em Lucas 6:46. Vou abrir para vocês. O original é Kurios, que significa aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence. Preste atenção. A palavra Senhor está dizendo Kurios. No original é a quem uma pessoa ou coisas pertence a ele. O que o Senhor Jesus está dizendo é basicamente o mesmo significado do dicionário da língua portuguesa. Ele está dizendo assim, ó, vocês me chamam de dono de vocês, que vocês pertencem a mim, mas vocês não fazem o que eu mando. Percebe que é um pouco mais profundo? E aí ele começa a dizer os benefícios de quem obedece o que ele manda, de quem realmente trata ele como Senhor. Aí, passa 47, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Preste atenção aqui em mim. O que o Senhor Jesus está falando aqui é o seguinte, ó, aquele que me obedece, aquele que me tem realmente como Senhor, ele está falando de uma forma gentil, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eles são semelhantes a, glória a Deus, um homem que ao construir uma casa, ele cavou, ele abriu profunda vala, lançou alicerce sobre a rocha. Quem está falando isso? Fundamento. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela foi bem construída. Aí ele vai falar o contrário daqueles que não a praticam. Agora, aqueles que ouvem e não praticam, ou seja, aqueles que me chamam de Senhor, mas não ouvem as minhas palavras, não me obedecem, são semelhantes a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Escute, queridos. O Senhor Jesus, ele era um carpinteiro, filho de carpinteiro e tinha uma profissão de carpinteiro. José era carpinteiro e Jesus também era carpinteiro. Só que carpinteiro naquela época de Jesus não era apenas que fazia móveis, ele era um construtor. Ele fazia também móveis, mas nessa época um carpinteiro é como se fosse um construtor hoje em dia. Ele fazia a casa e fazia os móveis. O que o Senhor Jesus está falando aqui é mais ou menos assim: eu sou engenheiro civil, eu tenho uma construtora. Eu vou dizer para vocês, quando vocês obedecem uma construção, quando tem um engenheiro, quando tem um construtor, essa casa vai ter fundamento. Agora aquele que constrói de qualquer forma vai desabar. O que ele está dizendo é: eu sou o dono de vocês, o Senhor de vocês. Eu sei o que é o melhor para vocês, porque eu sei exatamente o que dá certo e o que não dá certo. Ele usou um exemplo terreno de quem ele era como construtor, para exemplificar quem ele era nos céus, o Criador. Estão entendendo, queridos? Então, o que nós precisamos entender? No Antigo Testamento, em Gênesis no capítulo 1, vai passando para mim, coloca Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1. Presta atenção aqui, queridos, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quem criou? Quem criou? Repete comigo. Diga, Deus. A terra estava sem forma vazia, passa. Então Deus disse, quem disse? Repete comigo, Deus. Haja luz e houve luz, passa. E Deus viu, quem que viu? Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Passa. Um pouco mais rápido, um pouco mais rápido. E Deus disse, quem disse? Presta atenção, todo o capítulo 1,
a Bíblia relata sobre a criação, e ela está falando sobre Deus. Amém? Elohim, Deus. Só que quando ela vai para o capítulo 2, ela começa a falar da formação. Coloca o capítulo 2 para mim. Aí ela começa a falar: assim pois foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E havendo Deus terminado o sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou esse dia da obra que tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia, o santificou, ele descansou. Passa. Aí ele começa a falar agora da formação. Criação é diferente de formação. Escute, esta é a gênese do céu e da terra. O que é gênese? É a origem, a criação dos céus e da terra. Quando foram criados, quando o Senhor Deus, repete comigo, o Senhor Deus, a partir de agora, eles não falam mais Deus apenas como Deus, eles falam como Senhor. E esse Senhor significa Jeová. Jeová. Passa. Não havia nenhuma planta no campo, tal, havia botado, porque o Senhor Deus não havia feito. Passa. Nenhuma subina regava, passa. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas. Quem foi? O Senhor Deus. Preste atenção, queridos. Nós podemos criar uma coisa, mas a formação dela tem que ter uma identidade. O que Deus estava falando a partir de Gênesis capítulo 2, você vai ver a Bíblia falando do Senhor Deus. Está falando de uma identidade de Senhor, Jeová. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: a partir de agora, tudo vai ser formado com o DNA dele. As pessoas vão saber exatamente quem é o Deus que criou tudo e todos. Ele vai tocar no homem para formar o homem agora. Porque tudo que Deus cria é criado espiritualmente para depois ser manifestado fisicamente. Então Deus cria. O que a Bíblia fala sobre nós? Que Deus, Ele já tinha criado, já tinha nos escolhido antes da fundação do mundo. Presta atenção. Deus já tinha te criado. Ele só ainda não tinha te formado. Ele já tinha me criado. Ele só ainda não tinha me formado até o dia que chegou o dia dele me tocar e me formar. Quantos estão entendendo? A formação tem a ver com a identidade da minha origem. A partir de agora, vão chamar Deus de Senhor Deus. É o Elohim Jeová. Jeová. Ou várias pronúncias aí que o pastor Jean sabe mais. Ou Jeová, como chamam. Por quê, queridos? Porque a partir daí, o que a Bíblia nos fala é que nós temos um dono, um Senhor. Então nós precisamos entender o que significa Senhor. Em Êxodo, no capítulo 23, coloca para mim 23, a partir do verso 22. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigo de vocês e adversário dos que são adversário de vocês. Porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses dele. Essa palavra deuses significa Elohim. Nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem Jeová. Adorem. Pede para fechar essa janela aí, Léo, por favor. Tem algum barulho vindo aí, por favor. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês, e tirarei as enfermidades do meio de vocês. Aqui Deus está falando para o povo que Ele tirou do Egito,
lá em Êxodo o seguinte: ele está dizendo, existem os deuses desses povos que vivem na terra prometida, a terra que eu jurei aos pais de vocês a dar para vocês. Essa terra tem um monte de idólatras. Eu vou destruir cada um deles. Agora, o que ele diz? Não adorem os deuses deles, os Elohims deles. Adorem Jeová Elohim, o Senhor Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Adorem somente o Senhor, aquele que te criou, aquele que te formou, que criou os céus e a terra, o Deus de Israel. Adorem somente Ele. Não adorem outros deuses. E aqui, queridos, a gente precisa parar para entender algumas coisas. Vai para o 24 aí. Não se curve diante do Deus dele, nem os adore, nem siga os costumes dele. Pelo contrário, destrua totalmente esses ídolos, despedaça suas colunas. Existe uma grande diferença de Deus e de Senhor. Deus e Senhor. Porque um Deus, ele tem a devoção das pessoas. Preste atenção. Qualquer Deus, qualquer Elohim, eles têm uma devoção. E o que é devoção? São pessoas que fazem reza a um tipo de Deus, dão oferendas a um tipo de Deus. São pessoas que querem engravidar, buscam um Deus tal, buscam um tipo de santo ou de Deus, para que eles consigam os seus benefícios. Isso é desde a criação do mundo. Então, existia Deus da fertilidade. Eles já sacrificavam os filhos a Moloque, os filhos queimados a Moloque, que era um deus. Então, eles faziam muitos sacrifícios aos deuses. Existem os deuses nórdicos, ou seja, todo tipo de entidade ou divindade são deuses que recebem oferendas, recebem orações, recebem devoções. Esses são deuses. Como estão entendendo? Mas Senhor não. O Deus, ele recebe esse tipo de reza, de oferenda, para te dar um presente, para te dar alguma coisa em troca, para te dar uma bênção. Mas o Senhor não. O Senhor, o conceito de senhorio é um conceito de dono. É um conceito de quem dá a direção para a tua vida. É um conceito de alguém que a partir de agora a tua vida não é mais tua, é dele. E é ele que diz o que você tem que fazer. Quantos estão entendendo? Em Salmos 115, a partir do verso 1. Salmos 115 diz: não a nós, Senhor. Quem está falando? Senhor, diga Jeová. Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Ora, o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da sua garganta. O que está falando disso aqui? Imagem de escultura. São feitos por mãos humanas. Tornem-se semelhantes a eles, tanto aqueles que fazem essas imagens, quanto todos aqueles que neles confiam. Vai se tornar semelhantes a uma imagem. Tem olhos, mas não vai enxergar. Tem ouvido, mas não vai ouvir. Vai estar como um boneco, um fantoche na mão do sistema desse mundo. Estão entendendo? Aí ele continua dizendo, o salmista: ó Israel, confie no Senhor. Presta atenção.
Ele está falando dos outros povos pagãos, ele está falando de deuses. Agora não, confie no Senhor, Jeová, confie, Ele é o seu amparo e o seu escudo. E ele continua dizendo: casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e a seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Jeová, o que vocês sejam abençoados pelo Senhor. Está vendo a identidade? O Senhor que fez, que formou os céus e a terra. Agora, é com essa mentalidade que nós somos criados. Nós somos criados a ter uma devoção a um tipo de Deus, que a gente pede as coisas e recebe. Fazemos dezenas de orações, de rezas, e nos tornamos devotos a algum tipo de Deus. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a quem? Ao Senhor Jesus. Nós continuamos com a mesma mentalidade e o mesmo comportamento dos pecadores, tratando Jesus como um Elohim qualquer. Tratando Jesus como se ele não fosse um Senhor, fosse somente Deus, um Deus. E muitas vezes nós só mudamos o Deus, mas continuamos com o mesmo comportamento de devotos, vindo para a igreja, orando para ter alguma coisa. Nós só queremos ter. E nós esquecemos de ser. Porque o Senhor não nos chamou para ter, Ele nos chamou para ser. E essa ideia de Senhor, de um DNA, de uma identidade de Deus, ela continua no Novo Testamento. Só que agora ela é transferida a uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, que ele veio como Emanuel. E a palavra Emanuel significa Deus conosco. É o Elohim, Jeová, conosco agora, na forma de uma pessoa. E essa pessoa, o Messias, Jesus Cristo, ele vem para confirmar a palavra. E em Lucas, no capítulo 6, a gente iniciou falando sobre isso, mas agora coloca o versículo 1. Olha o versículo 1. Aconteceu que num sábado, Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus, dos religiosos, eles disseram: por que vocês fazem o que não é permitido fazer aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não lhes eram lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhe disse: o Filho do Homem é o que, irmão? Repete comigo: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O que ele está dizendo aqui é: o Filho do Homem. Ele cita Davi, o rei Davi, lá no Antigo Testamento. Aí ele está dizendo: pois é, o Filho do Homem, que é o de Jeová, ele é dono do sábado. Ele é o Senhor do sábado. Aqui ele completa a ideia de senhorio, que todas as coisas estão debaixo dele. Todas as coisas ele tem o controle, porque ele também é o dono do sábado. Porque os judeus até hoje eles têm o Shabat, e esse Shabat, que é guardar o dia de sábado, é o dia do descanso. Para você ter uma ideia, qualquer hotel e qualquer edifício em Israel, eles têm o elevador, ele fica programado
para parar de andar por andar no dia de sábado. Ele, no caso de hotel, ele tem outros elevadores, né? Então eles desabilitam alguns elevadores, fica um parando de andar em andar, indo e voltando, para não ter ninguém, para eles não terem que nem apertar o botão do elevador. Aí tem outro elevador, claro, para aqueles que não são judeus e estão hospedados no hotel. Mas até o elevador que eles usam, ninguém toca, ninguém nem aperta, porque eles não podem ter nenhum tipo de trabalho no Shabat. Não era permitido trabalhar de nenhuma forma. É por isso que aqui os religiosos, eles dizem para Jesus, os seus discípulos estão fazendo aquilo que é ilegal, aquilo que não pode fazer. E ele está dizendo, mas o Filho do Homem, ele não se submete a um sábado. O sábado se submete a ele, porque ele é dono do sábado. Ele é senhor do sábado. Estão entendendo, queridos? Quantos estão aqui comigo? E a pergunta que eu tenho para você hoje é, Jesus é o quê para você? Ele é o teu Deus ou ele é o teu Senhor e Deus? O que Jesus Cristo é para você? Porque tem alguns que vivem orando, fazem intercessões, e eles creem em Deus. Só que a Bíblia diz que crer em Deus, até o diabo crê que treme. A diferença do senhorio, quando eu tenho Jesus como meu Senhor, é que eu não apenas acredito em Deus, eu confio em Deus. Porque o que é acreditar? E eu sempre dou esse exemplo aqui. Cadê o Johnny? Tá aí, tá? Johnny tá aí não, né, Sabrina? Rapaz, como é que pode, né? Anota para mim aí, por favor. O Johnny, ele começou o negócio de pilotar avião, né? Aviãozinho, negócio de pilotar avião. E eu já até vi ele com umas imagens pilotando avião. E aí ele um dia falou, aí ele foi pular de paraquedas, ele gosta dessas aventuras, né? Saltar de paraquedas e tal. Vamos, pastor, comigo? Vamos? Falei, vamos lá, só tu, né? Aí uma vez um amigo meu me disse que o paraquedas é o meio de transporte mais seguro do mundo e tal. Eu não sabia nem que paraquedas era meio de transporte. Quanto mais o seguro do mundo, né? E aí, eu falei, legal, eu acredito. Acredito, sim ou não? Agora, eu vou saltar? Não. Por quê? Porque acreditar eu acredito, mas saltar tem a ver com confiança, eu não confio, irmão. Deu para entender? Tem gente que acredita em Deus, mas não confia nele. Tem gente que acredita que Deus é Deus, que Ele é Senhor, mas não confia a vida para Ele. Não confia tudo que tem a Ele. E essa é a diferença de ter Jesus como Deus e Jesus como Senhor e Deus. Porque quando eu tenho Jesus como meu Senhor, Ele agora vai dizer o que eu tenho que fazer com a minha vida e eu só vou me submeter. E por que eu vou me submeter? Porque Ele é um construtor e Ele sabe que se eu praticar as palavras que Ele ordena, vai vir as águas, as correntes e minha casa não vai ser destruída, porque eu fiz exatamente o que o engenheiro, o arquiteto que criou os céus e a terra disse para eu fazer. Isso é se submeter a um senhorio, sabendo que Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor. Em João, o Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 12, o episódio em que Jesus lava os pés dos discípulos. E aí diz, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se o quê? Se o quê? Repete aí, irmão, abre a boca e repete aí, vai.
Diga, se eu praticar, eu vou ser bem-aventurado. O que Jesus está dando como exemplo aqui é o seguinte: se Ele é o Senhor, o nosso dono, e Ele fez essas coisas, e Ele diz, eu dei o exemplo, vocês devem também fazer. Agora, se vocês não fizerem, vocês não têm parte comigo. Bem-aventurados são aqueles que praticarem. O que o Senhor está falando aqui? Aí tem gente que acha que é só lavar o pé. Não, irmão. A atitude de lavar o pé que ele está falando. Porque naquela época, os piores escravos, eles eram colocados para o serviço de lavar os pés das pessoas. Os escravos um pouco melhores, eles faziam alguns serviços mais relevantes. Aqueles que eram os piores, eles ficavam na frente da casa, e quando recebiam os convidados, ele lavava os pés dos convidados, enxugava os pés dos convidados, e o convidado entrava na casa. Então, o que ele está falando? Não é de lavar os pés em si, é, se for preciso, se humilhar ao ponto do pior escravo, para que outros tenham vida. É eu entregar a minha vida de uma forma que ela não tem mais tanto valor para mim a ponto com relação ao próximo. O que ele está querendo dizer é que eu mate o meu orgulho, o meu egocentrismo, quem eu acho que eu sou, para que o próximo tenha vida. Ou seja, eu me humilho, eu sirvo para que o Fábio tenha vida, para que o Léo tenha vida, para que a Núbia tenha vida. Então não interessam o que vão achar de mim como um pior escravo. O que interessa é que os pés deles estejam limpos e eu estou servindo eles. Então não é de lavar o pé em si que ele está falando. Ele está falando da atitude de humildade. Eu dei o exemplo e vocês também devem fazer. Agora, hoje nós queremos servir a Deus numa mentalidade de devoto. Eu vou para a igreja, vou fazer uma campanha que Deus vai me abençoar, eu vou ter a minha casa própria, eu vou pagar minha casa, eu vou comprar um carro, eu vou casar, entendeu? Isso é mentalidade de devoto. Isso não é mentalidade de servo e muito menos de filho. Nós tratamos Deus como um Deus e não como um Senhor. Porque se nós tratássemos Jesus como nosso Senhor, nós faríamos exatamente o que Ele pede para a gente fazer. Você tem feito o que Jesus pede? Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 15. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Você tem certeza que tem Jesus como teu Senhor, que você ama esse Senhor? Você tem guardado os mandamentos de Jesus? Ou será que você questiona tudo o que a Bíblia diz? Preste atenção. Se a Bíblia diz que Ele nos comprou, Ele é nosso dono. Se Ele nos perdoou e Ele nos adotou como filhos, além de dono, nós somos da família agora. E por que a gente continua tratando Jesus como um Elohim, apenas um Deus? Por que você continua tratando Jesus apenas com devoção? Por que você continua tomando decisões baseadas naquilo que você quer e não naquilo que o teu Senhor quer? O Senhor Jesus, Ele nos alerta para algumas coisas, e eu quero fazer esse alerta com você. Mateus capítulo 6, verso 24. Mateus capítulo 6, verso 24. Eu queria que você grifasse esse versículo na tua Bíblia e lembrasse dele o resto da tua vida. Ninguém pode servir a dois. A dois o quê?
Peraí, eu acho que você não está entendendo. Vamos ler para você entender, vai. 1, 2, 3. Presta atenção, você está vendo que ele não falou Deus aqui? Ele não falou Deus, ele falou senhores. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus. Presta atenção. Olha que coisa linda, gente. Deus, ele está falando do Senhor Deus. Riquezas, essa palavra vem de mamon ou mamonas. Não é mamonas assassinas não, viu? É mamon. Que é o Deus das riquezas. Então o que ele está falando é o seguinte, ó. Esses dois deuses, somente esses dois deuses, na nossa vida, podem exercer senhorio. É a primeira vez que o próprio Deus está falando que existe um outro Deus que pode exercer um senhorio na vida, da nossa vida, que é o Deus das riquezas. Não tem como servir não tem como servir os dois, porque nós vamos odiar um e amar o outro. Nós vamos nos dedicar a um e desprezar o outro. E por que eu estou falando isso, pastor? Porque tem crente no Senhor Jesus, que crê no Senhor Jesus, mas não confia nele, confia nas riquezas, confia em mamon. Tem pessoas que creem no Senhor Jesus, mas a vida, ele faz como o pessoal que salta de paraquedas, eles confiam totalmente a mamon. E como é que o senhor sabe disso, pastor? Baseado nas decisões que a gente toma. Tem gente que casa por dinheiro. Tem gente que troca de emprego só por causa de dinheiro. Tem gente que muda de cidade só pelo dinheiro. Tem gente que para ter filhos ele faz conta se tem dinheiro para ter filho ou não. Ou seja, quem está guiando a nossa vida, a vida de muita gente, não é o Senhor Deus, é o Senhor Mamon. Então a grande questão é: o que você faz na igreja? Para que você usa a sua fé? Porque a fé que Ele nos dá não é para a gente conquistar as coisas, é para a gente conhecer Jesus. A fé que Ele te deu não é para você vencer e conquistar e ganhar dinheiro, não é para isso. É para você conhecer Jesus. E no momento que você conhecer Jesus, você vai conhecer o propósito de Jesus. E aí sim, se você estiver cumprindo o propósito de Jesus, aí Ele te dá dinheiro, te dá família, te dá um monte de coisa. Por quê? Porque tudo é consequência de primeiro eu amá-lo acima de todas as coisas. Preste atenção, queridos. Existem crentes devotos a Jesus, mas só estão devotos a Jesus por causa do seu senhor, Mamon. Eles vêm para a igreja, eles fazem orações, porque eles querem, na verdade, agradar o seu Deus, que é o seu próprio umbigo, é a riqueza. Eles querem ter mais, eles querem crescer mais, e eles querem mais. E se perguntar para eles, tá, para que você quer tanto dinheiro? Para que você quer isso? Eles não sabem. Eles só vão dizer, não, para viver bem, para dar uma boa vida para minha família. Mentira, eles não sabem por quê. Sabe por quê? Porque eles não têm um porquê. Eles não têm uma causa. Eles não têm um propósito. Porque eles estão servindo a Mamon. E Mamon só dá riqueza, não dá propósito. Pastor, é pecado então ter dinheiro? De forma alguma, eu não estou dizendo isso. Que todos vocês sejam muito ricos, muito milionários. Ué, pastor, você acabou de falar, não. Eu só posso ter, Deus só me dá aquilo que eu posso ter. Deus, Ele só vai me dar, se for o Senhor Deus, Ele só vai me dar aquilo que eu posso ter. Como assim, pastor? Deus, Ele pode me dar 2 milhões de reais hoje, que isso não vai me corromper, porque eu sei o que eu quero fazer com 2 milhões. O que eu quero fazer com 2 milhões?
Ó, tem alguns que sabem. O que é? A chácara. Eu não vou me corromper. Eu tenho um propósito. Tá dando para entender, irmão? Amém ou não amém? Agora, para quem não consegue ter, aí ele recebe 2 milhões. Ele consegue ter aquilo? Não. Aquilo vai se tornar senhor dele. Tem gente, irmão, que ora por um carro. Quando ganha um carro, consegue comprar um carro, para de vir para o culto. Porque agora tem carro que quer passear, para todo mundo ver que ele tem carro. Tem gente que quer alguma coisa de Deus e Deus dá. E quando Deus dá, o que acontece? Ele sai da igreja. Pessoas que já vieram para a igreja para passar na OAB. Lembra disso? O início da igreja, veio para a igreja, cadê? Não, só fui porque eu queria passar na OAB. Ah, foi. Entende? Devotos de Jesus Cristo, mas que tem Mamon como seu Senhor, que está dirigindo a vida. Irmão, presta atenção. Abre aí rapidinho, depois tu volta para onde está. Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos capítulo 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado por quem? Quem é que guia a tua vida? As tuas decisões, você ora ou você pensa quanto você vai gastar, o quanto você vai perder? Como é que você decide sua vida? E se Deus pedisse para você hoje o que você tem? Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Como é que seria? Deus me livre, eu vou para outra igreja. É assim ou não é? Jovem rico, irmão. Por que Jesus pede para o jovem rico, que nasceu na igreja, o jovem rico nasceu na igreja, conhecia a Bíblia de ponta a ponta, Lucival. Mas ele olhou assim e diz, vende tudo que tu tem. Ele pediu o dinheiro do jovem rico. Mas Zaqueu, que era um pecador, ele não pediu nada. Porque Deus conhece, Ele sonda os nossos corações. E Ele sabe o que tem lá dentro. Ele sabe quem é o nosso Senhor. A questão não é se você vem para a igreja, se você diz que é cristão. A questão é se você continua fazendo as mesmas coisas, buscando Jesus para ter o que você quer, você não entendeu ainda o que é ter um Senhor. Ter um Senhor é dizer, não importa mais a minha vontade, não importa mais o que eu quero, o que importa agora é o que o Senhor quer da minha vida. Que seja feita a tua vontade e não a nossa. Que venha o teu reino, que venha o teu governo sobre nós. Mas tem gente que continua buscando as mesmas coisas, mesmo estando na igreja. Vem para a igreja e continua querendo ficar rico. Continua querendo um monte de coisa. Por quê? Porque ele não mudou de Senhor, ele só mudou de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Sim ou não? Só mudou de Deus, ele não mudou de Senhor. Vai, fala para ti, não fala para mim não. Quem governa a tua vida? Quem direciona a tua vida? Quem é que direciona a tua vida? Você vive pelo quê? O que te move? O que te faz acordar cedo? Ah, pastor, vou acordar cedo agora porque eu estou montando uma nova loja. E é legal, gente, montem muitas lojas. Para quê? Não, pastor, agora eu vou, sabe, olha, Deus está me dando isso. Para quê? Queridos, em nome de Jesus, Deus, Ele não atropela as coisas. Deus, Ele nos dá um propósito, quando nós entendemos que Ele é o nosso Senhor. E depois o propósito é que a gente entende o para que nós temos cada coisa. Deixa eu tentar melhorar para você. Ele cria Adão. O que acontece com Adão? Ele diz assim, coma livremente, é tudo teu. Vai trabalhar e vai comer livremente. Tudo que eu tenho é teu. Eu te plantei num jardim, tudo para ti. É como se ele falasse assim, te enchi de riquezas, é tudo teu, fica à vontade. E mais do que isso, vou te dar uma mulher para te auxiliar no quê? Numa missão.
Aí Deus ele dá o propósito. Você tem um propósito agora. Você precisa encher a terra. Você precisa multiplicar. E você precisa governar a terra, dominar. É como se Deus estivesse falando para ele: Adão, você vai me representar na terra. Então, cara, tá aqui, ó. Tudo é teu. Coma do que você quiser, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que estão sobre a terra, domine sobre tudo, é tudo teu. Talvez Adão perguntou: mas por que, Senhor, você está me dando tudo isso? Para o propósito. Você entende que tudo que Deus nos dá é para o propósito? Sim ou não? Você está sentado em oferta. Você está sentindo um clima legal de oferta. Você está num lugar confortável por causa de oferta. Porque tudo que Deus nos dá é para o propósito. Oferta, estou falando em oferta aqui, ó. A oferta comprou isso aqui. Como estão entendendo? Quando nós entendemos que tudo que Ele nos dá é para o propósito, eu não me corrompo. Ele pode dar 10 milhões, 1 bilhão, se existe o propósito, Ele vai continuar dando. Por quê? Porque enquanto eu estiver nele, no Éden, eu posso comer livremente. Quem é o teu Senhor? Quem tem governado a tua vida? Em Mateus 28, 18, o Senhor Jesus, Ele confirma a autoridade dele. Jesus aproximando-se falou dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem é a autoridade? Jesus. Quem é Deus? Jesus. Quem é o Senhor? Jesus. Ele é o Senhor. Em Filipenses, no capítulo 2, no verso 9, a partir do verso 9 até o 11, ele diz: por isso também, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o que, irmão? É o que, irmão? Diga: o Senhor, o dono, o conquistador, o dono dos céus, da terra, debaixo da terra, de tudo que há. Ele é o dono, Ele é o Senhor. Mas nós temos uma escolha de obedecer esse Senhor, que quando sobe aos céus, Ele tem toda a autoridade antes de subir aos céus, ou de continuar vivendo da nossa forma. É por isso que eu vou encerrar com esse versículo, para que você entenda como você está vivendo. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 21. Mateus, no capítulo 7, no verso 21 até o 23, ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Segura esse versículo aí, presta atenção, olha o que ele está falando. Nem todo aquele que diz, fala comigo assim, ó, dizer. Fala, dizer. Minha sogra diz que palavras o vento leva. Aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz, porque muitos que dizem não fazem. Aí o que ele diz: mas aquele que faz. Diga assim, faz. Diga fazer. Fazer tem a ver com obras. Dizer tem a ver com teoria. Você faz o que ele diz? Ou você apenas diz o que ele faz? Tem gente que vive dizendo o que ele faz, mas não faz o que ele diz. Tem gente que até conhece da Bíblia, Léo. Diz muito o que Jesus faz, mas não faz o que ele diz. Mas aquele que faz a vontade, não a dele, mas a do meu Pai. Preste atenção, irmão. Talvez seja um dos textos que cause mais
temor em toda a Bíblia. Quem é que está dizendo que Ele é Senhor? Quem é cristão, quem está frequentando a igreja. E ele vai piorar um pouquinho mais, presta atenção. 22. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor. Vão o quê? Diga, dizer. Dizer. Nós profetizamos no teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Segura esse versículo aí. Presta atenção. Vamos prestar atenção no que o Senhor está falando. Pessoas que dizem que Jesus é o seu Senhor. Olha o que eles fazem. Eles profetizam. Diga, dizer. Eles expulsam demônios. Diga, dizer. Como é que expulsa demônio? É dizer, sai em nome de Jesus. Eles fazem muito milagre. Como? Falando em nome de Jesus. Mas a gente não vê eles fazendo nada que Jesus diz. Porque, queridos, dizer o que Jesus faz, isso qualquer um pode, porque tem a ver com o poder de Deus. Agora, fazer o que Jesus diz tem a ver com o fruto do Espírito e com caráter. Você entendeu? Dizer o que Jesus faz, milagres acontecem não por nós, é por causa do poder do nome dEle. Agora, fazer o que Ele diz envolve fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 tem a ver com o fruto do Espírito, tem a ver com um caráter transformado. Então, o que o Senhor está mais interessado não é no que você anda dizendo por aí, profetizando por aí, se está expulsando o demônio por aí. O que Ele está interessado é se você está fazendo o que Ele diz, se transformando a imagem dEle, a semelhança dEle. Em seu nome não fizemos muito milagre. Sabe o que Ele responde? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Presta atenção, irmão. Aqui ele está falando de prática novamente. Lembra que ele falou no início? Aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática. Aqui ele está falando: vocês praticam o mal. Escuta o que eu vou te dizer, irmão. Não importa o quanto você fala de Jesus, o que importa é o quanto você vive Jesus. Porque quanto mais você vive Jesus, mais você evidencia quem é o teu Senhor, quem é o teu dono. Fique de pé, eu quero orar por você.